Bom dia! Vou jogar uma informação aqui e sair correndo. Sabe qual que é a nova do dia? Alguns de vocês já devem saber. Mas vocês sabiam que o nome Lúcifer não é o nome de Satanás? Primeiro que a Bíblia nem tem esse nome. A tradução foi feita errada. O tal da estrela da manhã se refere ao Messias. E aí? Essa é pesada, né? Acharam que eu ia largar vocês aí sem complemento, sem explicação nenhuma, né? Suelen joga a bomba e sai correndo. Essa daí é bomba. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei de cara, porque quem é que vai desconfiar disso? Todo mundo fala Lúcifer, 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 mal sabe que não está se referindo a Satanás, mas sim ao próprio Messias, que não é esse nome que foi criado, enfim. Então, criei um post para vocês, fiz aí, tá no feed com toda a explicação do estudo completinho. E aproveitando, vou compartilhar aqui nos próximos stories, lá vem eu fazendo estudo e voltando pra desenhar. Ai, gente, vocês são fogo, vocês me alugam, hein? Sério? Então, é o seguinte, vamos lá. Satanás é Satanás. Satanás, dragão, diabo, serpente, tudo isso são nomes de Satanás, tá? Satanás. Nome Lúcifer é o nome do Messias? Não, o nome Lúcifer não existe. O nome Lúcifer foi uma invenção para a tradução mal feita daquele texto. Estrela da manhã é o Messias. Então, todo lugar que você vira estrela da manhã é o Messias, né? É o Messias. Pronto. Agora, aquela tradução ali para Lúcifer é um engano, porque a palavra Lúcifer não existe. É uma adoração ao Vênus, entendeu? É isso que tá explicado ali, detalhadamente. E aí eu botei lá no post, no comentário fixado, os nomes em hebraico, né? Satã e tal. E é interessante, porque as pessoas falam da questão do judaísmo e tal, só que eles não creem que existe um diabo. Eles não creem que existe. Crenças são bem diferentes entre o judaísmo e o cristianismo nesse caso, sobre a concepção do que seria o diabo. Por exemplo, o cristianismo, eles acreditam que o diabo é o adversário, né? Acusador, enfim, um anjo caído, que traiu Deus, né? Essa é a visão do cristianismo para o diabo. A visão do judaísmo para o diabo já é uma questão mais de mal, entendeu? Tipo assim, tendência para o mal do ser humano. Tipo, não existe uma pessoa, né? Tipo assim, um anjo ou alguém, uma entidade, alguma coisa assim, que execute o mal ou que seja o acusador nesse sentido. Então, é como se fosse algo dentro do humano, entendeu? Que faz com que ele precisa resistir a essa força interna. Mais ou menos isso aí. Traduzindo assim, deixando bem leigamente para vocês. Essas diferenças entre o cristianismo e o judaísmo se dá justamente pela questão da dualidade, porque o cristianismo, de certa forma, né, a doutrina base do cristianismo, que não está 100%, ela vai botar aí como se Satanás estivesse por aí, revoltado, se rebelou e tá esperando para ser pego, tipo isso, colocando às vezes Satanás até numa posição de Deus em oposição. E a gente sabe que não é isso. E a questão do judaísmo é justamente para a questão monoteísta, né? Então, eles rejeitam o ortodoxo, né? O judaísmo verdadeiro, rejeita o Messias, porque não existe esse negócio de Deus humano, né? Tipo assim, o espírito Ruach de Deus em um humano. Então, eles também rejeitam essa questão, porque eles não podem, nada pode se opor a Deus. Então, em certa forma, também está certa essa visão. E é por isso que eu e o Eric, né, a gente crê na questão do diabo como ele sendo o acusador, ele é um agente do mal no mundo, colocado pelo Deus soberano, ponto final. Outra questão que envolve toda essa questão do nome é o seguinte: se você crê então que o diabo hoje, Satanás, né, que é o que engana e tal, não sei o quê, ele era então o anjo de luz, que se achou iniquidade nele, e aí agora ele é o Satanás, qual era o nome dele antes? Ou então, como que a Bíblia se refere ao anjo, né? O anjo, esse anjo aí que agora é Satanás, por exemplo. Você vai ter na Bíblia menções de anjo, no caso vai ser querubim ungido, o ungido, anjo ungido, filho da alva. E esse é o grande problema, porque nesse momento que você se refere ao anjo, no caso Satanás, o anjo, ele é referido como filho da alva. E você também tem o Messias sendo referido como estrela da manhã, filho da alva. Então, quando o cristianismo foi lá e fez as traduções, ele colocou tudo Lúcifer. E aí colocou tudo Lúcifer, Lúcifer é Satanás. Então, todas as coisas que tiver Lúcifer é Satanás. Então, não é. A palavra Lúcifer não é usada erroneamente. Então, como é que a gente consegue saber sobre o que o texto está falando? Você vai ter que ver o contexto e saber do que ele está falando. Então, você vai ter essa palavra Lúcifer para
estrela d'alva, estrela da manhã, luz da manhã, até o rei da Babilônia, você vai ter ela sendo usada para o sumo sacerdote. Continuando aqui nossa explicação, tive que parar. Então, assim, para você entender o que está se referindo, não pode botar como universal. Ah, falou estrela da manhã é o Messias, então falou estrela d'alva é Satanás. Então não pode fazer isso. Você precisa olhar o texto, ver pelo contexto a quem ele está se referindo. Ou então vai nos Strongs lá e vê as palavras, enfim, fica da forma que for mais fácil para você. Porque Lúcifer não é sempre relacionado a Satanás, entenderam? Então, não é que você agora pode usar Lúcifer para se referir ao Messias. Não, nem use essa palavra. Use o correto. Estrela da manhã, estrela d'alva, enfim, como está sendo falado ali no texto. E aí me perguntaram essa questão de Isaías. Então, quem que estaria se referindo a Isaías? Isaías é uma questão seguinte. Ali está sendo falado historicamente do rei da Babilônia, né? Então, a metáfora que está sendo feita é do rei da Babilônia para se referir a Satanás. Então, todos os acontecimentos aí que vão acontecer futuramente. Tá? E aí a questão também de Ezequiel é a mesma coisa, só que Ezequiel é a mesma coisa, vai falar metaforicamente, utilizando ali a história do rei de Tiro, né? Só que ele está falando profeticamente, ele está dizendo tanto antes e durante e depois, então ele está falando historicamente, profeticamente, é um texto muito rico de informações, utilizando aí a metáfora do rei de Tiro. Então, basicamente e a palavra que está lá não é Rei Léu. Rei Léu é só lá no Isaías. A palavra que está lá é outra palavra, vou colocar aqui para vocês, mas se refere também, né, ao Satanás, que ele fala querubim ali. É mais claro ainda, entendeu? Então, nem sempre, quando falar de Satanás, vai estar escrito Rei Léu. Então, por isso que precisa analisar exatamente os termos pelo contexto. A questão aí muito importante é a questão da linguagem profética que são utilizadas em alguns textos, né? Para se referir a essa questão do evento da queda de Satanás. Então, no cristianismo, em muitas religiões, em muitas, digamos assim, igrejas, né? Eles defendem que Satanás já caiu. Tem gente que fala que caiu lá no início de tudo, antes do haja luz caiu. Tem gente que fala que caiu no Éden. Tem gente que fala que caiu lá na cruz também. Tem gente que fala isso. Mas eu e o Eric, segundo os estudos que a gente faz, a gente defende sim que ele vai cair na grande tribulação. E se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, como ele já fez o vídeo, eu vou compartilhar com vocês nos próximos stories. Assistam o estudo sobre Satanás já caiu ou vai cair. Faz muito sentido, eu gostei bastante e pra mim é o que faz mais sentido hoje. Olá a todos os irmãos. Bom, sobre associar Lúcifer, né, no caso Satanás, antes, no seu estado de querubim, a um anjo de luz, tá correto ou tá errado? Tá correto, porque antigamente Satanás, ele era um querubim ungido, né, até que se achou iniquidade nele. Então, ele foi sim feito como um anjo de luz, porque o Criador não criou um demônio, né, ele criou um anjo de luz. E aí, Satanás, né, hoje Satanás, ele virou Satanás, porque se achou iniquidade nele. Basicamente é isso. Então você pode dizer sim. Agora, tem aquele verso que fala que não é de se admirar, que até Satanás se transfigura em anjo de luz. Por quê? Como ele era anjo de luz, hoje no estado dele de Satanás, ele se transfigura em anjo de luz para enganar. Entendeu? Essa questão primordial do post que eu criei foi afirmar que Lúcifer não é um nome próprio. Não é um nome, foi criado. E há muitas pessoas, assim como eu, antigamente, associavam o nome Lúcifer ao estado de querubim de Satanás. Então, quando eu falava assim, Satanás, né, no céu, quando ele era um anjo, quando ele era Lúcifer. Então, eu falava isso, porque pra mim, eu achava que Lúcifer era um nome próprio. Mas aí eu entendi que Lúcifer foi uma tradução que deram para estrela da manhã, estrela d'alva. Todas essas palavras foram traduzidas como Lúcifer. Em alguns lugares, algumas bíblias já tem a tradução, tem a palavra exata, né? Estrela da manhã, estrela d'alva. Mas em algumas traduções eles botaram vírgula Lúcifer. Tipo assim, como se ele estivesse fazendo um pronome, né? Falei, e aí boto vírgula Lúcifer porque eu tô fazendo a citação direta ali ao termo anterior. Isso é um equívoco. Então, hoje, todas as pessoas assimilam o nome Lúcifer ao anjo, né? Que era o anjo que era... Isso foi feito de forma proposital, para criar-se um nome e uma religião em cima disso, né? Então, hoje, todo mundo que adora Lúcifer adora o anjo de luz como se ele fosse bonzinho, entendeu? Então, é por isso que tem toda essa questão. Foi feito propositalmente. E o planeta Vênus, né, que é adorado aí pelo paganismo, foi relacionado aí ao Lúcifer, entendeu? Que no caso, ao Satanás. Então virou uma salada para que você creia que Lúcifer é um nome próprio, só que na verdade é uma adoração ao planeta Vênus que foi associada a Satanás no seu estado de querubim ungido, para vender isso como positivo para você, entendeu? É isso, basicamente é isso. Acho que agora ficou bem claro.